Olá, bem-vindos ao programa Argumento. Você é nosso convidado para acompanhar uma conversa com o senador Aloysio Nunes Ferreira, um balanço sobre as atividades do Congresso Nacional em 2011, as perspectivas para 2012. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Encerramos o ano no Senado tendo votado matérias importantes, não é? O senhor, um senador atuante, trabalhando aqui na oposição, encontra muitas dificuldades. Que balanço o senhor faz da produção legislativa desse ano, a relação com o Poder Executivo? Na produção legislativa do Congresso como um todo, não estou falando apenas do Senado, estou me referindo às leis ordinárias, leis complementares, propósito de emenda à Constituição que foram aprovadas, predomina a ação do Executivo. O Executivo tem uma presença avassaladora na produção legislativa. A grande maioria é de iniciativa das matérias relevantes, importantes efetivamente, são de autoria do Executivo e, dentre elas, a maior parte veiculada através de medidas provisórias. Ou seja, além do Executivo estar pautando o trabalho do Congresso, ainda também estabelece o ritmo desse trabalho, né, com a medida provisória. O Executivo e o nosso telespectador da TV Senado, nessa altura, já está habituado a essas coisas. O Executivo ele tem à sua disposição instrumentos constitucionais que permitem a ele, efetivamente, ter a predominância na pauta do Congresso. Esses instrumentos são as medidas provisórias, as propostas, o pedido de urgência para as matérias do Executivo, que tem prazo para ser votados, né? E também a iniciativa privativa. Só o presidente da República, no caso a presidente, pode iniciar processo legislativo sobre as matérias mais importantes, né? Isso já é assim, vem da Constituição. Isso já é uma tendência. É o normal, digamos assim, né, no sistema constitucional que nós vivemos. Predominância do Executivo na produção legislativa. Acontece que há um exagero de um desses instrumentos, que é a medida provisória, que é uma lei provisória, mas que tem força de lei a partir do momento em que ela é editada. Depois ela tem que ser convertida definitivamente em lei pelo Congresso. E nesse ponto o Senado se empenhou esse ano para alterar esse instrumento de convivência, exatamente, né? E essas medidas provisórias, elas têm um tempo para ser apreciadas. A maior parte do tempo, desse tempo fixado pela Constituição, é utilizado pela Câmara. Quando a medida provisória vem para o Senado, ela já vem quase nas vésperas da perda da eficácia dela. Ela cai. Se ela não é aprovada, ela perde eficácia. E aí o Senado tem poucas condições de emendar. Geralmente a maioria governista não dá para emendar porque volta para a Câmara e tal. Então, com isso, o Senado, nesse caso, fica numa situação muito passiva. Outra coisa grave é o seguinte, é que as medidas provisórias, pela Constituição, elas só poderiam tratar de um tema central e matérias correlatas a esse tema. Acontece que, na Câmara dos Deputados, os deputados, muitas vezes com estímulo do governo, introduzem na medida provisória matérias que nada têm a ver com ela. Você tem uma medida provisória criando, por exemplo, uma empresa que para cuidar de hospitais públicos federais, e aí põe lá Zona Franca, põe lá incentivos fiscais para tais ou tais mercados de produtos, põe lá Copa do Mundo, misturam tudo. Isso cria uma legislação confusa, não é? Confusa. O cidadão, que é quem é o destinatário da lei, não sabe mais onde está, porque as leis são feitas de maneira muito confusa. E nesse ponto o senhor fala de cadeira, né, senador? Porque, segundo pesquisa, por exemplo, da Medialog Digital, o senhor é o senador que mais interage com o internauta nas redes sociais. E o senhor tem esse termômetro pela internet? Tem. Sente essa reação do internauta? As pessoas querem saber o que é isso. Não entendem direito o que está vendo, né? E querem saber. O que é importante é que querem saber. Agora mesmo, recentemente, esses dias, eu disse na Comissão de Justiça que ia pedir vista de um determinado projeto de lei complexo, cujo parecer eu não conhecia, que trata da regulamentação do que é o ato médico. Estou dando um exemplo. Eu disse, olha, eu vou pedir vista quando chegar para poder estudar, para poder votar conscientemente. Em 2 dias eu recebi mais de 1000 e-mails a esse respeito. É impressionante. Então, e é uma matéria bem específica, o ato médico. Então as pessoas estão interessadas. Agora, com isso tudo, o Senado votou. Eu tenho uma lei muito importante que foi feita aqui, na minha opinião, com a participação do Senado
que melhorou muito. Ela ainda não está pronta, ainda voltou para a Câmara, mas foi um enorme avanço em termos de fazer uma lei equilibrada, uma lei que protege o meio ambiente, mas ao mesmo tempo vela pela economia agrícola do nosso país, que é o Código Florestal. E aí o Senado atuou como uma espécie de amortecedor das paixões para encontrar uma solução técnica, um meio termo. Essa foi uma grande realização do Senado. E uma frustração que eu tenho foi não ter podido tocar adiante, levar adiante uma proposta de emenda constitucional que foi apresentada por um senador do PMDB, o senador Ricardo Ferraz, e eu fui o relator na Comissão de Justiça, que melhoraria muito o sistema judiciário do nosso país, porque evitaria essa proliferação de recursos contra sentenças que às vezes fazem com que um processo dure 10, 20 anos, 30 anos às vezes. Né? Colaborando até para a impunidade, né, senador? Para a impunidade e para a frustração do direito. É a PEC dos recursos, né? Eu fui o relator, apresentei o parecer rapidamente, até agora não pudemos votar. Isso é uma frustração que eu tenho, mas no ano que vem... Mas já fica no tema, então, aí. Perspectivas para 2012. Exatamente.